As pessoas investem baseadas nessa teoria, onde o valor patrimonial de uma ação é de R$ 20 e a ação está sendo negociada a R$ 10, eles estariam levando alguma coisa pela metade do preço. O problema é que o valor declarado contábil geralmente tem pouca relação ao valor real da empresa. Peter Lynch. Magazine Luiza, vamos comentar sobre o resultado trimestral, uma grande polêmica no que tange ao valor patrimonial declarado e opiniões de Peter Lynch e Benjamin Graham e a falha de R$ 800 milhões da companhia do balanço recém-divulgado. Magazine Luiza, com código de negociação MGLU3 na Bolsa de Valores brasileira, empresa que retornou 275% contra 82% do Ibovespa, o principal índice brasileiro, trazendo isso para o mundo real. Um aporte inicial de apenas R$ 1.000 na companhia se transformou hoje em R$ 3.800, porém nesse caso, já fica o primeiro comentário aqui do vídeo, não aplicamos as 3 chaves do sucesso e vou comentar lá no final do vídeo o porquê. E a empresa já caiu 94% desde a sua máxima, que foi no ano de 2021. Vou explicar para você também que não entendeu o porquê de uma subida abrupta e agora o porquê de uma queda abrupta. Isso não tem nada a ver com o lucro líquido da companhia. Nesse período, Ibovespa retornou 20% e MGLU ofereceu um prejuízo ao acionista de 94%. Trouxe um vídeo de um grande investidor que está perdendo mais de R$ 200 mil na companhia. Felizmente, ele me parece ser alguém que tem um patrimônio muito maior do que isso, porém me deixou muito triste nos comentários ver que muita gente acaba seguindo essas pessoas e muita gente que vendeu apartamento, muita gente que dinheiro de entrada de apartamento, dinheiro de carro e o pior ainda, dinheiro de família, investiram nesse tipo de empresa. Eu vou tentar mostrar para vocês como fazer para não cair nesse tipo de situação, mesmo que você queira se expor à companhia. Sempre lembrando que na parte de baixo eu deixo uma lista de indicação de livros que você, como investidor, tem que obrigatoriamente estar lendo antes de investir no mercado de ações, antes de investir no mercado de capitais. Vamos falar um pouco de destaques, porque vocês já perceberam que a própria introdução do vídeo já foi muito mais longa. Agora, como esse vídeo vai ser baseado mais numa conversa, um bate-papo, eu vou focar muito pouco no resultado trimestral por conta do meu gerenciamento de risco. Eu não tenho por que desprender energia para algo que eu já sei que é ruim. Então vamos aos destaques. Magazine Luiza promove ajustes de 830 milhões por erros contábeis. Comentário aqui, esses erros são subjetivos. Esses erros, eles acontecem comumente no varejo. Tivemos o caso da IRB, mas você pode abrir uma aspas para alguns erros. Não estou dizendo que isso implica ao caso da Magazine Luiza, mas lembre-se, nós estamos no Brasil e comumente fraudes, como o caso da Americana, aquilo é uma fraude e as pessoas deveriam estar na cadeia por prejudicarem vocês, investidores minoritários e pequenos, comumente são chamados de erros, fecha aspas. E isso está em todos os jornais. Magazine Luiza faz ajuste de 830 milhões de reais e o EBITDA também cai. E a companhia divulgou ontem o resultado trimestral com uma forcinha, entre aspas, de crédito tributário. Esse crédito tributário impactando o resultado contábil do terceiro tri desse ano, ela passou a parte de lucro. Sem o crédito tributário, geração operacional da companhia seria negativa no mesmo período. E como eu disse, ela é destaque em todos os jornais do país. Logo na abertura, as ações chegaram a cair 10% e o único ponto do balanço da companhia, isso daqui é informação do RI da Magazine Luiza, acessem o RI de todas as suas investidas, criem um relacionamento com as suas investidas para que vocês tenham informações oficiais das suas investidas. O comentário que eu quero fazer aqui para vocês é o porquê daquela grande alta e o porquê daquela grande queda. E isso eu explico em apenas um slide. Não é por conta do lucro líquido. Comentário rápido. Um inscrito comentou no canal que margem, ROI, que nada disso interessa, que no fim das contas o que interessa é lucro líquido. Não é bem assim que funcionam as coisas.
O lucro líquido ele pode ter vários não recorrentes, como é o caso da Magazine Luiza, e hoje é o claro exemplo que corrobora com isso que eu estou falando para vocês. Ela saiu de um prejuízo no year over year, teve um lucro nesse ano, porém o mercado vê que esse lucro não é recorrente, vê que ele não é saudável, vê que a geração de caixa da companhia ainda é negativa devido a altos juros, devido à baixa margem que geralmente ações do varejo têm. Então, respondendo à pergunta dele e explicando o porquê da alta e da queda brusca, lucro não é tudo que importa. A grande expectativa da Magazine Luiza estava aqui, e vocês vão entender isso já. No ano de 2019 para 2020, ela teve um crescimento de 81% na evolução das vendas totais. Estamos falando de bilhões de reais. Ela saiu de um volume total de vendas de 6,8 bi para casa de 12,4 bi, praticamente dobrou. E atentem-se, estamos no terceiro TRI de 2019 e terceiro TRI de 2020. Para corroborar com isso, observem o que aconteceu com ela de 2019 para 2020. Foi aquele período em que muita gente achou que realmente era inteligente, que enxergava o que o mercado não enxerga. Infelizmente, muitas pessoas compraram nesse topo. Eu falo isso com real pesar no coração, porque eu não gosto quando o investidor minoritário perde dinheiro. Então vocês entenderam o porquê da subida e daqueles múltiplos de preços sobre lucro astronômicos, utópicos, onde nenhuma pessoa deveria passar perto de uma companhia com aquele múltiplo de preço sobre lucro. E aí nós entramos no ano de 2021, e o que nós tivemos do ano de 2020 para o ano de 2021? Um crescimento de apenas 12%. E aí você entra num real embate de expectativa de crescimento de mercado, de consenso de mercado. A empresa divulga um alto capex, a empresa divulga que quer ser líder em vendas online, investe bilhões de reais em plataformas online, e a expectativa de mercado é um crescimento, e o mercado ele é sedento, ele sempre quer crescimento maior que anos anteriores. Essa é a grande realidade. A empresa não entregou, ela saiu de um crescimento de 81% para um crescimento de, entre aspas, apenas 12%. Veja nos anos subsequentes, de 21 para 22, apenas 2% de crescimento de vendas, e de 22 para 23, ano esse que a gente está discutindo aqui agora, apenas 5%. Então ela sai de um crescimento gigante de 81% para apenas 12%, de 20 para 21. O que acontece no ano de 2021, que é essa linha que vocês estão vendo marcada aqui, é o início da derrocada da companhia. De 2021 para cá, a gente tem uma queda na ordem de 94%. Então, subida e queda, invariavelmente, também estão ligadas à expectativa de crescimento de companhias. É assim com Tesla, é assim com empresas que têm um grande marketplace online, podemos falar da Magalu, e replicar o próprio Mercado Livre e as ações da Amazon. Então, entendido isso, o porquê da subida e queda abrupta, um pouco da visão da XP, abre aspas, ela reforça a visão de que a maior parte da atenção se direciona para o fato relevante publicado juntamente com o resultado, ou seja, o fato relevante sobrepõe o resultado propriamente dito, levando a uma redução de 800 milhões no patrimônio líquido da empresa e um aumento de 1,3 bilhão na conta de fornecedores. Esse anúncio pode deixar os investidores mais preocupados com novos riscos potenciais de contabilidade e governança, fecha aspas. Isso simboliza muito o que Benjamin Graham e Peter Lynch sempre diziam. De uma hora para outra, você, assim como eu, sócio de Magazine Luiza, você tem o VP dela, o valor patrimonial dela, diminuindo em quase 1 bilhão de reais em um fato relevante. O que eles falam? Que isso foi um erro e você tem que simplesmente aceitar. E esse é o cuidado que vocês têm que ter com o valor patrimonial. Muitos investidores, não vou citar nomes, eles colocam situações de destaque para possível compra de determinada companhia porque ela está sendo negociada abaixo do seu valor patrimonial. Então o meu comentário aqui é para, se vocês forem seguir a dica, sigam dos maiores de todos os tempos. Estamos falando de gente com patrimônio de 200 bilhões de dólares. Benjamin Graham, Peter Lynch e Warren Buffett sempre disseram: tomem cuidado com o valor patrimonial declarado nas demonstrações contábeis. Sempre leiam as linhas mais pequenas na parte de baixo de todos os balanços contábeis. Invariavelmente, eles estão sobrevalorizados, não refletindo a realidade. E uma vez dito isso, é por isso que vocês não me veem trazendo isso
dentro das minhas principais métricas. Eu trago lucro constante, eu trago eficiência, o ROI, eu trago dividend yield, importância da empresa em remunerar o acionista minoritário, dívida líquida versus EBITDA, empresas sem dívidas não quebram, Peter Lynch, mas eu nunca trago preço sobre o valor patrimonial. A grande realidade é que isso não interessa. Quem diz para vocês que aquele valor patrimonial que o cara escreve sobre a avaliação de um imóvel, sobre a avaliação de algo tangível, sobre as mesas de escritórios, sobre a lousa que ele tem em alguma sala, quem disse que aquele é o valor real? Quem disse? Esse é o questionamento que vocês têm que fazer para vocês. Preço sobre valor patrimonial pode ser usado para diversas outras coisas e Graham, inclusive, utiliza na fórmula de preço justo dele. Como eu gosto de analisar lá por último, depois que eu já analisei 10 tipos de métricas, eu gosto de analisar uma linha de tendência. Eu gosto de fazer uma análise próxima daquela de regressão à média de preço sobre lucro de Robert Shiller, onde eu consigo enxergar alguma tendência, ou seja, esse daqui é o preço sobre valor patrimonial do Banco Bradesco, um banco do qual eu sou sócio, e eu consigo enxergar aqui uma tendência de queda no seu PVP, nunca antes na história do banco vista. Qual que é o maior erro que vocês podem fazer? E eu vou ilustrar isso através do troféu Sardinha. Tem um professor aí na internet que ele recomendou Banco BMG, isso que vocês estão vendo aqui é o Banco BMG, porque ele está sendo negociado a 0,35 um ratio de preço sobre valor patrimonial. E aqui é que vem o troféu Sardinha. Tomem cuidado e sempre se deem o benefício da dúvida. Eu vou deixar um vídeo logo abaixo do José Cobori. Por que eu gosto dele? Ele não faz sucesso? Óbvio, geralmente é assim que acontecem. Os que são bons não fazem sucesso. Porém, ele é um cara que investe em ações na veia também, mais velho também. E ele explica a questão do valor patrimonial e os riscos de entrar em uma companhia baseado apenas nisso. Você não está pagando 1/3 de nada. Você não está levando 65% de uma companhia de graça. Isso é uma falácia. Sempre se dê o benefício da dúvida de vocês terem errado em algum ponto da análise e do mercado está certo, está precificando ela dessa maneira. Esse é um claro exemplo desde o IPO. Saiu acima de 2 dígitos e hoje é negociada a R$2, um prejuízo da ordem de 90% também. Quando você utiliza o preço sobre o valor patrimonial como métrica para estar comprando algum papel, aí o que você ganha é o troféu Sardinha. Você também ganha esse troféu se por algum motivo acreditar que ela vai ser negociada a valores tão altos. Se você pensar, abre aspas, um dia ela já esteve negociada a 50, a 60 reais. Se hoje ela está sendo negociada a R$1, eu vou investir todo o meu capital aqui e vou multiplicar o meu capital por 60, eu ficarei milionário. Nesse momento, você ganha o troféu Sardinha de investidor. Qual que é o grande risco do varejo e por que você tem que ter um gerenciamento de risco muito apertado? E aqui a gente começa a entrar na parte onde sim é possível você ter exposição, caso você não consiga por uma epifania qualquer, controlar a sua vontade e realmente queira investir nesse tipo de ação 100% do seu capital, a ReHap entrou em RJ, M-Officer entrou em RJ, Polishop entrou em RJ, Tokstok, Livraria Cultura, Marisa, a Amaro e diversas outras, bem como a Americana com 50 bilhões de dívidas naquilo que eles também chamam de erro contábil. Análise fundamentalista, lucros, lucros e mais lucros, tese essa de Peter Lynch. O que o investidor faz é pegar a DRE da companhia com o histórico mais longo possível. Crescente de receita dela é visível, porém, diversos períodos de prejuízo ao acionista, diversos anos de lucro líquido negativo. Qual que é o grande ponto? Quando você enxerga uma DRE de receita crescente, diversos anos de prejuízo, o principal ponto são as margens. Quando a gente fala do ROI, Return on Equity, tese essa de Warren Buffett, a gente já pode verificar aqui um retorno negativo diversos períodos, negativo nos últimos 2 anos, e quando a gente tem um retorno positivo, temos um retorno baixíssimo sobre patrimônio, isso denota baixas margens. Dividend Yield, tese essa de Benjamin Graham e Luiz Barsi Filho, é uma empresa que não tem característica alguma para uma carteira previdenciária, diversas lacunas, e nos períodos em que remunera alguma coisa, é um valor irrisório.
Preço sobre lucro, tese essa de Robert Shiller, 1988, ela tem uma média histórica de 21,5, porém ela é considerada uma empresa de crescimento. Tese de regressão à média não vai se aplicar a ela, até porque ela já chegou a ter um preço sobre lucro de mais de 400 vezes, período esse de 2020 e 2021 que eu expliquei para vocês lá no começo. Chegamos aqui a um outro calcanhar de Aquiles. Esse daqui da dívida também ele é inerente ao setor de varejo. Não adianta, setor de varejo, a receita pode crescer o quanto for, as margens serão extremamente comprimidas, até mesmo negativas, e a dívida é alta, é praticamente impossível fugir disso. Então eu não trouxe o gráfico destrinchado que eu teria que clicar aqui porque eu quero explicar a diferença de dívida líquida EBITDA e dívida líquida EBIT. Conceito básico, qual que é a diferença de EBITDA e EBIT? O EBIT ele vem antes. O EBIT ele é o Earnings Before Interest and Taxes. O que é isso? É lucros antes de juros e impostos. No caso do Brasil, falamos de imposto de renda. O EBITDA ele vem mais à frente. Ele é o Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. O que é isso? Lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Esse caso é um caso muito bom, onde o EBITDA, dependendo da área de atuação da companhia, ele vai flutuar muito. Você vai ter muita amortização, muita depreciação, você vai ter muitos impostos, sendo que o EBIT ele é muito mais limpo. Qual que é a minha definição de EBIT? O EBIT é o mais próximo que você pode chegar da capacidade de geração operacional de caixa da companhia. Sendo ele o mais próximo e mais realista do que a Magazine Luiza é capaz de gerar operacionalmente, nós temos uma relação de quase 10. É extremamente grave. Muita gente pode se apegar aqui, fiquem à vontade. Tanto a análise quanto o dinheiro é de vocês, porém eu me apego àquele que está mais exacerbado e perigoso. Preço teto, eu não desprendo o meu tempo, ela não tem características de empresa para remunerar o acionista minoritário. Preço justo, eu também não perco meu tempo, uma vez que ela não passou em nenhum dos quesitos anteriores. Chegamos então a gerenciamento de risco. Gerenciamento de risco esse extremamente importante. Se você não faz, faça. Falamos de Magazine Luiza com código MGLU3, uma ação do setor de varejo, e ela obtém para mim nota 1. Sempre lembrando que notas 1 e 2 são de caráter especulativo. É a pior nota que eu tenho no meu gerenciamento de risco. Ponto positivo e ponto negativo de Magazine Luiza. Eu, sinceramente e sem viés algum, uma vez que sou acionista dela, um percentual ínfimo, porém sou sócio, eu não vejo pontos positivos em Magazine Luiza. E nenhuma das métricas fundamentais tangíveis que é a análise fundamentalista que a gente faz, quando a gente olha números, retorno e eficiência, muito menos nos não tangíveis, que são aqueles gestão, que são aqueles nicho, ou seja, ela não tem nicho nenhum, ela não é como uma Vale que reina sozinha, ela tem uma competição árdua e muitas vezes melhor do que ela. O Mercado Livre é uma prova, a Amazon é uma prova, portanto existem grandes chances dela ser abocanhada um dia. Pontos negativos e uma repetição de tudo isso que eu já falei. Baixas margens, retorno negativo, não tem um nicho, alta competitividade. Se você quiser continuar subsistindo, você tem que fazer mais do mesmo, que é brigar por preços, consequentemente atacar mais as suas margens, comprimindo elas, consequentemente ter um menor retorno, consequentemente tendo menos lucro. Dito isso, é impossível ter esse tipo de ação? Não. Peter Lynch tinha, Warren Buffett tem ações de varejo, e esses são os maiores, Warren Buffett com patrimônio na casa de R$1 trilhão. Porém, você tem que fazer o seu gerenciamento de risco. De que maneira é isso? Primeiro de tudo é não levar o troféu sardinha para casa. Vocês trabalham muito para conseguir juntar o dinheiro para que vocês possam investir. Essa multiplicação de capital, em 99,9% dos casos, ela não acontece. Segundo ponto, você não quer multiplicar por 60, mas por alguma crise mental que o investidor possa ter, ele pensa, eu vou investir todo o meu dinheiro, qualquer valorização de 10% que ela possa ter, eu vou fazer o swing trade e vou tirar o meu dinheiro. Outra crise de epifania. Se você tem diversas empresas boas e o rendimento que você quer é de 10%, por que o investidor não divide o capital dele em uma quantidade X de empresas, que se todas elas crescerem 10%, o rendimento total dele
também vai ser de 10%. Uma vez feito isso, ele minimizou o seu risco. Ele investiu em boas companhias, primeira redução de risco. Ele diversificou em boas companhias, segunda redução de risco. E se as 3 companhias valorizarem 10%, o retorno total é igualmente 10% do que se ele desse um full buy em alguma companhia que está sendo negociada a R$1, a 50 centavos. Mas tudo que eu falo talvez seja redundância. Muito provavelmente a maioria irá aprender da pior maneira. Não levem o troféu sardinha para casa. Portanto, hoje falamos de Magazine Luiza. Talvez esse vai ser o vídeo mais longo do canal, mas para mim é imprescindível que eu atinja a maior quantidade de pessoas que eu puder atingir, porque eu realmente acredito que empresas de valor são o melhor caminho para o investidor pequeno. Sempre apliquem a metodologia das 3 chaves. Encontrem excelentes empresas a preços atrativos, com uma excelente gestão, e nunca mais as vendam. Tranque-as a 7 chaves, porém foquem excelentes empresas. E dentro da minha avaliação pessoal e individual, Magazine Luiza passa longe de ser uma empresa fundamentalmente excelente. Esse foi o vídeo de hoje, espero ter colaborado com alguma coisa. Desejo um bom feriado para vocês amanhã. Nos vemos no próximo vídeo e até lá.